isso vai estimular tanto os alunos quanto os professores a participar do nosso próximo evento. Tá certo? Então, a gente, assim que tiver com a gravação em mãos, a gente disponibiliza já está disponibilizando no canal do YouTube. Então, sejam muito bem-vindos à sessão. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença dos nossos avaliadores que estão aqui, professor Ronaldo, professora Maria Augusta, a professora Eva deve estar chegando também, tá certo? E vamos iniciar, então, com o trabalho, orientado pela professora Anésia Maria Fonseca Barbosa. A equipe é do Colégio de Aplicação, da UFES, e o título é Dinâmicas Socioambientais e o Planejamento Territorial no Povoado Cabrita, em São Cristóvão, Sergipe. Eu vou pedir para que os alunos se apresentem inicialmente, vocês têm em seguida 5 minutos para apresentar o trabalho, e os avaliadores, conjuntamente, eles têm 15 minutos para perguntar. Vamos tentar manter o tempo, sempre tem alguma flexibilidade, mas não exceder demais esse tempo também, para que todos possam participar direitinho, tá certo? Então, a equipe, fique à vontade, a palavra é de vocês. Para que o trabalho faz parte de uma pergunta da casa de Correio Simão Dias. Boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou aluna do PIBIC com a professora orientadora Nésia e junto com meus colegas Saraí e Paulo Renato, que irão apresentar o início do trabalho para vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Saraí, faço parte do projeto junto com Isabela e Paulo Renato, e eu vou falar um pouco sobre o que o projeto tem em mente. O projeto, ele tem como base falar sobre as dinâmicas socioambientais do povoado e falar das mudanças que já ocorreram no local e o que nós podemos ver como problemas, que são, no caso, falta de saneamento básico, as ruas que não foram muito bem pavimentadas, também a exposição do lixo em geral, que é muito importante falar sobre os riscos ambientais que a população vive ali, já que eles fizeram uma grande adaptação do local para que eles tivessem um bom ambiente para moradia. Além disso, nós tivemos como métodos geral e objetivos usar a literatura geográfica da geografia para poder estudar e termos uma base, uma noção para sabermos mais sobre o que nós estávamos estudando e pesquisando. Além disso, nós também queríamos nos aprofundar nos problemas que nos foram apresentados e visualizados a partir das imagens, já que nós não poderíamos ir no ambiente presencialmente para podermos olhar, porque estamos no meio de uma pandemia. Os materiais e métodos utilizados no nosso trabalho foi que ele foi dividido em 2 etapas, sendo que a primeira parte do nosso trabalho, ela ficou na questão do levantamento na questão do levantamento bibliográfico, na leitura de livros e artigos, na construção de mapas mentais e resumos, e em discussões que eram realizadas em conjunto com os participantes do PIBIC, com a professora via reuniões do Google Meet. Já a segunda parte do nosso trabalho, ela foi feita pela professora Onésia, onde ela foi até o local, que é o povoado Cabrita, ela fotografou, e a partir desse levantamento fotográfico, a gente pôde observar as dinâmicas presentes no local,
as socioambientais, também como a organização do espaço deles. E a partir daí, nós dividimos o espaço em 3 partes, sendo a primeira parte, que é o início do povoado, a presença do movimento sem terra. A segunda parte, que é a parte do centro do povoado, onde a gente percebeu a presença mais urbanizada do povoado, onde tem maior concentração de moradias e do comércio. E a terceira parte, que é a parte final, é a presença de propriedades privadas, que são chácaras e terrenos bem delimitados. E com isso, a gente focou no nosso projeto que a gente tem como observar e dividi-lo ele em diferentes formas, sendo que ele pode, a partir das suas dinâmicas, tanto social como territorial. Paulo, cadê você? Como resultado, nós tivemos uma falta de recursos, como falta de saneamento básico, a habitação próxima a morros ou em áreas de relevo acidentado, a mudança do solo por conta do desmatamento, impactando principalmente a vegetação do local. Tivemos a retirada do solo para aterramento, especialmente do assentamento, que usam como um pequeno tanque para armazenamento da água, além de termos encontrado áreas para incineração do lixo doméstico, além de construção de casas e barracos em áreas de terrenos que são privados. E a guisa de conclusão, que foi concluído que o povoado Cabrita é um território que tem muitas delimitações no espaço, e cada uma dessas delimitações territoriais possui uma dinâmica socioambiental e uma paisagem muito diferente, e ela pode ser ressaltado também que essas questões dos aspectos populacionais, que fazem as alterações do espaço, o pessoal faz de acordo com as suas necessidades apresentadas ao decorrer do tempo. Então, ressaltando que esses dados e os fatos apresentados desse estudo, desse projeto em geral, devem ser respeitados para podermos ter uma melhoria num futuro próximo do local e para a habitação da população que ali fica. Obrigada pela apresentação. Parabéns à equipe pelo trabalho. Vamos, então, passar para o diálogo com os avaliadores. A Augusta já está ali com o microfone aberto, preparadíssima para começar. Vamos lá. Não, professora, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com uma nova equipe. Parabéns a todos pelo trabalho científico, pelo trabalho que realmente vocês desempenharam, viu? A Cabrita me chamou muito a atenção, porque quando pequena, eu tive o prazer de conhecer a Cabrita no passado, né? Pela minha idade, a Cabrita de hoje não tem nada a ver com a Cabrita do que eu conheci. Eu senti falta de quando vocês botam assim, dinâmicas socioambientais e o planejamento territorial no povoado Cabrita em São Cristóvão. Eu senti falta de um histórico. Quando eu digo um histórico, não é de voltar lá para o passado da minha época, mas assim, de dizer como a Cabrita era, né? E com com o tempo atual que vivemos, então, a evolução, a quantidade de pessoas, né, o povoamento normal, e os problemas de saneamento básico, que aí vocês adentrariam. Então, eu senti falta dessa fundamentação do passado para poder começar com ele e depois, então, dar continuidade nesse sentido. Sobre essas questões da dinâmica socioambientais. Poxa, vocês foram para um tema bem complexo, onde fala sobre todo o aparato que a gente tem que ter, o conhecimento básico sobre como conviver, não é? Com o meio ambiente, os conflitos socioambientais existentes nos locais. Mas quando você relatou e falou alguma coisa, vocês disseram assim, sobre conflitos entre as comunidades, foi o que eu entendi. Isso não ficou muito bem explícito, que eu gostaria de você explicar depois. Depois você falou sobre questões do modelo da organização territorial, promovendo a dinamicidade
na, na, na natureza, questões físicas, social, e vocês fizeram também um levantamento, vocês escreveram sobre as fotos e as imagens que a professora foi registrar. Uma coisa é você ver a foto e analisar, outra coisa, mas eu entendo, eu compreendo, porque estamos num período de pandemia, isso é uma grande dificuldade para todos nós. E outra coisa é você ver em loco o que você viu. Então, eu já sugiro aqui, para após pandemia, vocês fazerem novas fotos iguais às que a professora fez, vocês mesmos. Eu sugiro também que vocês façam uma avaliação no futuro sobre esse trabalho e sobre o trabalho futuro, porque o trabalho não acaba, é apenas aquele momento que acaba, né? E sobre, por exemplo, o baixo poder aquisitivo das pessoas, a falta de saneamento básico, eu fico aqui perguntando, não é porque tem um baixo poder aquisitivo que você não pode ter uma boa qualidade de vida. Então, o que é que foi feito para essas pessoas, ou qual é o pensamento de vocês em relação a passar conhecimento sobre como saber produzir o seu lixo? Poxa, produzir lixo? Não, como saber lidar com esse manuseio de lixo, porque meio ambiente é para a vida toda, é para a geração de agora e a geração do futuro. Então, por exemplo, aonde eu estou, embora eu seja da área de educação e da área de inglês e de leitura, mas não tem um aluno meu que passe por mim que eu não dê um texto sobre meio ambiente e sobre como você vai fazer a coleta de lixo na sua casa. Tem que partir primeiro dos participantes, do professor, de vocês. Como é que você faz a coleta de lixo reciclado? Então, quanto de lixo, você já se deu conta de quanto de lixo nós produzimos durante uma semana? Então, primeiro passar por essa experiência, depois, então, passar o conhecimento para outras pessoas e depois oportunizar, inclusive, para essas pessoas, mesmo de baixa renda, ou com uma vaquinha, né, como a gente costuma falar essa palavrinha, uma vaquinha, promover uns tonéis, alguma coisa assim, entrar em contato com a INSUB, fazer alguma coisa, porque é impossível conviver sem uma atitude como saber lidar com o lixo, mas primeiro que tudo tem que ser o conhecimento. Acho também que vocês poderiam aproveitar o momento e falar um pouquinho da dengue, porque está todo mundo falando da Covid, dos problemas, mas e a dengue, que pode voltar? Então, eu senti falta, assim, de algumas coisinhas, porque o tema que vocês escolheram é um tema muito complexo, mas não estou absolutamente dizendo com isso, não estou querendo botar defeito em vocês de jeito nenhum. Pelo contrário, o tema de vocês foi ótimo, é maravilhoso. Eu amo trabalhar, por exemplo, com questões sobre meio ambiente. Então, essa questão de meio ambiente, eu falei tudo isso para vocês sobre o rubbish everywhere, né, que é o lixo em toda parte do mundo. Esse é um problema de saneamento básico, não da Cabrita, mas do mundo. É um problema mundial. E é um problema que tem que partir do conhecimento próprio de cada um. Mas, vocês poderiam fazer uma comparação, por exemplo, como é que o pessoal das chacras, da área das chacras, lida com essa questão do lixo, de alto poder aquisitivo? Como é que o pessoal do comércio lida com isso? E esse pessoal que vocês também fizeram o levantamento sobre baixa renda, né? Que não é por eles terem baixa renda que eles não podem ter também uma qualidade de vida boa nesse sentido. Então, eu acredito que o trabalho foi dado o starter, né? Foi dado aquela primeira alavanca que você deu, você, professor, e toda a equipe de aluno, mas, assim, tem muito que ser feito aí, e eu parabenizo por esse tema tão complexo, eu diria, para que vocês voltem para lá e retomem essa situação e fazer esse novo estudo, certo? E botar a prefeitura também para dar todo o apoio que vocês precisam para poder ajudar a essa comunidade carente e também aos outros. Será se aquele que tem poder aquisitivo maior, ele está fazendo saneamento básico? Não. A parte de lixo, de coleta de lixo está boa, né?
Então, eu fiquei assim, com muita curiosidade de saber essas questões. Por conta da pandemia, eu vou esperar vocês. Eu espero que a professora Zélia queira me chamar de novo, para poder, para o ano, no outro ano, eu estar aqui vendo vocês de novo e fazer essa comparação. Coloca essa comparação, porque vocês estão de parabéns pelo tema. E eu gostei muito de ler sobre vocês. Tá bom? Parabéns. Vocês estão vendo que ela é barra pesada, né? Você apresenta a Bibi Júnior, ela quer doutorado, mas obrigada, Augusta, pelos seus comentários maravilhosos. Eu acho que você não fez nenhuma pergunta específica, mas se os alunos quiserem rapidamente fazer algum comentário aí, fiquem à vontade, e em seguida eu vou Seria passar para a das outras comunidades, professora, da chácara. A chácara, como é que está a chácara com o lixo, sabe? Algum aluno quer Pronto. comentar? Eu posso comentar. A questão do saneamento básico, nós colocamos que ele está em falta do saneamento básico por causa dos órgãos públicos que deixaram a desejar, não sim da comunidade. Claro que tem a questão que a comunidade faz o descarte de lixo e tem uma queimada de lixo, como está no levantamento fotográfico. Mas a questão do saneamento básico de má qualidade e os recursos que tem para a população é por causa do descaso dos órgãos públicos, que até no início do trabalho nós colocamos lá o que deixa a desejar dos órgãos públicos que são responsáveis por isso. E não sobre a questão da população, da questão da renda. Não, não tem não. Porque tanto na parte da questão do como foi dividido, né, o povoado em 3 partes, tanto no início, quanto no meio, quanto no final do povoado, tem essa questão do lixo, da exposição do lixo ao ar livre, do mau uso do solo, como tem também uma área que tem um desgaste do solo, que fizeram uma retirada de terra, na qual ali não está seguro para o pessoal ao redor, mas que aí cabe à prefeitura ou os órgãos responsáveis ir lá ao local e cuidar disso. Mas é essa questão, não sobre só a renda do pessoal lá. Professora, deixa eu falar um pouquinho. Eu queria dizer que sim, tudo bem, cabe aos órgãos públicos, mas também a gente precisa fazer, vocês, viu? Precisa fazer um trabalho de conhecer, para que eles tenham esse conhecimento e também ajudar, porque se por acaso o órgão público tivesse fazendo tudo isso, saneamento básico são eles mesmos, que é impossível a gente fazer, mas a parte de lixo, pelo menos, então já é um pequeno caminho andado. E se vocês fizerem, por exemplo, na sua casa, você aluna e professor, quanto de lixo a gente faz durante uma semana? Gente, é um monte de lixo, né? Mas o quê? Como que eu vou fazer? O orgânico e inorgânico, então, você começar a selecionar. Aí a gente liga para eles, para o órgão, né, da Insurb, e eles, além da Insurb, da Torre, tem outra empresa também, isso dá muito dinheiro, gente, o lixo dá dinheiro. Agora, é preciso que a gente passe o conhecimento para as pessoas primeiro. Então, eu gostaria que vocês pensassem assim, fazer um banner, algum tipo de uma visitinha depois da pandemia, claro, agora não. Depois da pandemia, fazer todo mundo, me convida que eu vou junto também, tá? Beijo. Mas o que pretendemos é isso mesmo, é dar uma continuidade. Não, talvez não totalmente correta do trabalho, mas uma questão voluntária, de continuar com o nosso projeto, levando para o pessoal tanto lá da Cabrita, ou até expandindo mesmo esse tema para outras localidades que tenham ao redor. E levantar também os resultados para os problemas que a gente apontou. Essa questão do meio ambiente, nós não focamos muito nessa questão do meio ambiente, porque não é algo que nós esperávamos encontrar, por mais que seja um problema que seja ao redor do mundo todo. Nós não esperávamos isso, até porque nós queríamos focar mais na parte teórica do projeto. E para nós, os estudantes, os bolsistas, ficamos muito surpresos em saber que nós não poderíamos ver o local de forma presencial, nós teremos que analisar por fotos. Então, a nossa análise foi muito superficial, não foi uma análise completa como deveria ser, apesar que nós estejamos estudando talvez um pouco tempo. Então, a nossa falta de conhecimento sobre o meio ambiente do local foi mais por nós não termos um acesso maior e mais completo ao local, já que nós estamos numa pandemia e nós não poderíamos sair e ir para lá, para não colocarmos a nossa saúde em risco, que é muito importante no período atual. Perfeito. Obrigada a vocês, obrigada, Augusta. Rapidamente já vou passando para Ronaldo fazer suas considerações.
Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui de volta. É rápido aqui. Eu gostei muito da proposta. Acho que a ideia é interessante. Acho que tem duas coisas que eu queria ouvir de vocês. A primeira é que o tema do trabalho remete a planejamento territorial, né? E vocês colocam a questão da falta de políticas públicas. Como é que vocês comprovam isso, né? Até onde vocês foram para identificar a falta de políticas públicas? Foram até a prefeitura, procuraram saber se existe algum projeto de urbanização para a região. Então, porque o planejamento territorial, ele tem, no caso do grupo que vocês estão trabalhando, né, no caso da Cabrita, ele teria duas instâncias para mim. Uma é a instância pública, né, que é se há ou não, afinal de contas, o município, o povoado está crescendo. Então, está começando a incomodar, provavelmente está começando a incomodar a prefeitura no sentido das reivindicações, ou de onde é que essas reivindicações vêm, se é que elas vêm, né? Aí vocês falam de três grupos, né? Um grupo do centro, um grupo da periferia, um grupo do sem terra e um grupo de donos de chácara. Então, qual é a visão que esses três grupos têm sobre o território, né? Aquele território que está posto ali. Então, essa questão do planejamento territorial, eu gostaria de ouvir de vocês se isso foi feito, se uma ligação, se uma entrevista com o secretário de Meio Ambiente ou de Urbanização, se existem projetos, planos de desenvolvimento urbano territorial para a região. E a segunda questão é sobre o mapeamento digital via satélite. Se não foi usado isso, né? Além das fotos, o olhar da professora sobre o território é um terceiro olhar, né? Porque não é o olhar dos alunos que não foram lá, mas é um olhar importante, que a professora montou a proposta também. Mas se vocês não procuraram trabalhar com o mapeamento digital, né? Via satélite, em que a gente consegue abarcar um pouco a territorialidade e as áreas com um pouco mais de precisão. Era um pouco isso, mas estão de parabéns, acho que tem aqui várias coisas, né, vários encaminhamentos para vocês avançarem, claro que a pandemia prejudica e prejudicou, mas tem algumas coisas que poderiam ser feitas com entrevistas, com telefones, com contatos e enriqueceriam mais o trabalho. Obrigada, Ronaldo. Lembrando aos avaliadores que na ficha de avaliação tem um campo para mandar recado para as equipes. Então, eu acho que vai enriquecer bastante o trabalho deles. E agora, passando a bola aí para os alunos responderem às curiosidades do professor Ronaldo. A gente não entrou em contato com algum órgão público, não teve esse contato com eles, para saber se eles tinham algum projeto ou eles participavam ali. Mas sobre a questão do descarte de lixo, é visível, notório que não tinha uma questão do saneamento mesmo para a limpeza do lixo, para retirada do lixo, porque tem uma encosta totalmente que é feito o descarte do lixo e a queimada do lixo ali. E não é um lixo que acontece de vez em quando, é contínuo. A queimada ali, como se fosse o descarte da comunidade, foi feita naquele local e feita a queimada ali. E sobre a questão do satélite, a gente não fez o projeto territorial pelo satélite para ver. Ok, eu só chamo a atenção que, assim, num trabalho dessa dimensão, né, dinâmicas socioambientais e planejamento territorial do povoado, vocês partiram do pressuposto de traçar objetivos interessantíssimos, que não podem ficar reduzidos ao descarte de lixo e à produção de lixo, né? E vocês não ficaram reduzidos a isso. Quando vocês dividem o território em 3 grandes blocos de moradores ou de residentes, com características completamente diferentes, socioeconômicas, culturais, né? Os donos de chácaras, os sem-teto e os moradores iniciais do centro, do núcleo central do território, comerciantes, etc.,
vocês estão abrindo o leque de opções para irem além do descarte de lixo, né? Mas tem a questão de trânsito, tem a questão de mobilização, tem a questão de, vocês mesmos colocam, do desmatamento, então vocês trazem uma possibilidade de ampliação do projeto, né? Isso é muito interessante mesmo. Só queria destacar isso. Obrigada, Ronaldo. Mais algum comentário? Eu vou perguntar a Eva, que ela estava falando aqui no privado, que ela prefere não avaliar porque ela não viu a apresentação, chegou um pouquinho depois, e prefere não fazer nenhum comentário e não avaliar esse trabalho. Então, agradecendo e parabenizando a equipe, a gente passa para o próximo trabalho. Aqui na nossa lista é o trabalho coordenado pela professora Vanessa de Rezende Gonzalez Guimarães. A equipe é do Centro de Excelência Hamilton Alves Rocha, de São Cristóvão, e o título do trabalho é Profissões para a Vida. Então, a equipe tem 5 minutos para apresentar. Eu peço que todos os componentes se identifiquem falando o nome completo e série antes da apresentação, e em seguida a gente passa para o bate-papo com os avaliadores. 5 minutos para a apresentação de vocês, 15 minutos para o bate-papo com os avaliadores, certo? Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Boa tarde, meu nome é Lorena e eu vim apresentar o projeto Profissões para a Vida do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, né? Que foram elaborados pelas professoras Vanessa, Jardim Clécia e Cristiane, que são professoras das disciplinas de Projeto de Vida e Pós-Médio, que são disciplinas que nos ajudam bastante a, como é que eu posso falar, a definir nosso caminho, né, o nosso futuro. E o objetivo desse projeto é fazer com que os alunos confirmem suas escolhas profissionais, estudando mais sobre algumas profissões, a fim de tornar os alunos aptos a conhecerem e poderem debater sobre temas de importância social dentro do mercado de trabalho, e também conhecendo e destacando os valores positivos do convívio em sociedade, e conhecendo também sobre o cotidiano das relações, das profissões dentro do mercado de trabalho. E agora a Everton vai falar um pouco sobre a metodologia do projeto. Boa tarde, meu nome é Everton da Costa Santos. Eu vou falar um pouco da metodologia. O nosso projeto em 2020 teve que ser adaptado e foi feito virtualmente pelos aplicativos Google Meet e pelo aplicativo Google Sala de Aula. Também tivemos participação das nossas redes sociais da escola. Antes e durante dos nossos encontros, eram disponibilizados para os alunos uma lista com músicas, filmes, livros e documentários que abordavam o assunto e esclareciam algumas dúvidas dos alunos, ajudando eles à escolha de suas profissões. Após a realização das palestras, os alunos fizeram apresentações de mensagens e vídeos com considerações finais sobre o projeto e a importância sobre a sua escolha profissional. Agora eu vou passar para a Yasmin. Boa tarde, meu nome é Yasmin, e durante o ano de 2020 nós tivemos 4 entrevistas e agora em janeiro de 2021 tivemos mais uma. A primeira foi a entrevista de enfermagem, a segunda do professor, a terceira foi do jornalismo, em seguida de medicina e agora em janeiro foi a de direito. Na entrevista de enfermagem, eles falaram sobre o enfrentamento da pandemia. Na época, o pico estava no pico da pandemia, então eles falaram sobre o enfrentamento da pandemia. Na entrevista do professor, os professores falaram sobre a luta contra o racismo nas escolas e falaram a visão deles sobre o racismo e o preconceito. Na entrevista do jornalismo, falaram sobre a valorização da mulher no mercado de trabalho e no meio jornalístico. Na entrevista de medicina, eles comentaram um pouco sobre a saúde mental das pessoas durante a pandemia. E agora, em janeiro, na entrevista de direito, eles falaram sobre o direito do consumidor e os meios digitais. A entrevista de jornalismo foi uma das mais importantes para mim, por conta que eu quero seguir nessa profissão, e acredito que as várias outras conseguiram abrir a mente das pessoas para a área que eles devem seguir.
a gente fazia uma mesa, era tipo uma roda de conversa, eles começaram comentando sobre a profissão deles e depois as professoras pegavam as perguntas e eles respondiam. Milena vai falar? Boa tarde, meu nome é Milena. E, bom, como já foi dito por todos eles, tivemos várias, como se fossem entrevistas, e, tipo, eu achei um ponto importante sobre um dos convidados, que foi a professora Ana Márcia, do CODAP, que ela falou como os professores se sentem, como eles reagem à questão de racismo no colégio, e eu achei um ponto interessante, que depois eu posso aprofundar mais no caso. É isto. Terminou? Terminou. Sim. Então, obrigada, equipe, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Vamos passar aqui para a conversa com os avaliadores. Vamos começar pela professora Eva. Professora, fique à vontade. Pronto, vamos lá. Boa tarde. Muito bom a gente ver, assim, ouvir as apresentações, e na fala de vocês eu fiquei pensando nas demais apresentações, como foi interessante a saída e criativa, né, a saída dos alunos e dos professores para continuarem as pesquisas durante esse período catastrófico que todos estamos vivendo, né? Com muitas mortes, muita tristeza, muito descaso governamental, muito nervosismo, mas a força dos professores e dos alunos, embora em alguma pesquisa precisasse ir ao local, não é, visitar o local, fazer a entrevista pessoalmente, ver o que estava ocorrendo, a coleta de dados no local, não se acanharam, não se intimidaram, não abandonaram a pesquisa. Fizeram a pesquisa por outros meios. Isso é um dado muito positivo, muito louvável para os alunos e os de iniciação científica, como vocês, e os professores que estão aí. Então, isso é muito positivo. Eu fico em dúvida, primeiro, eu não consegui ouvir quais foram as profissões, né, que foram entrevistadas. Foi um professor, um jornalista, um médico, e quais foram as outras? A primeira foi enfermagem, a segunda foi professor, a terceira foi jornalismo, a quarta medicina e a última foi direito. Direito, pronto. Era essas duas, enfermagem e direito. Por que vocês escolheram essas profissões especificamente? Independente de quem foi o profissional, porque o profissional que foi identificado aqui na apresentação de vocês só foi o professor, né? A outra que viu a fala do jornalista, gostou, porque é uma carreira que vai seguir. A minha questão primeira é essa: por que essas profissões que foram selecionadas? Pelos profissionais e pelos temas também, né, que foram abordados, e isso chamou mais atenção dos alunos, e a maioria dos alunos também tinham esse interesse sobre essas profissões, e isso foi uma porta para o entendimento ser expandido. Então, quer dizer, se vocês mesmos queriam saber, né, o grupo, nessas profissões específicas, tudo bem. Já é uma justificativa, porque essas profissões e não outras, porque temos várias outras profissões. Porque, por vezes, eu fiquei pensando, né,
não sei se tinha a ver por conta da pandemia ou não, que estavam mais diretamente ligados ou não, mas o fato de entrevistarem esse tipo de profissional em cada uma dessas profissões, isso é bom porque fortalece ou abre visões para vocês na seleção do que vocês querem continuar. Hoje, né, iniciação científica, com certeza, amanhã e depois, alunos de instituição de ensino superior, profissionais com grande sucesso aí na vida, né, na vida de vocês. Então, era isso que eu queria entender. E as professoras que são coordenadoras do projeto, são de quais áreas específicas? E aí eu encerro. Cristiane é professora de inglês, Vanessa Rezende é professora de espanhol e português, e Jardim Clécia é professora de educação física. Certo, ok. Satisfeita. Passo a palavra. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Eva. Na sequência, passando para o Ronaldo. O Ronaldo é sempre o intermediário aí, né? Ronaldo, você está com a palavra. Olha, eu vou retomar um pouco essa questão que a Eva traz, que é uma justificativa científica do porquê dos sujeitos que estão aí, né? E aí, uma das alunas diz assim, não, os alunos eu queria que fosse mais específico. Vocês fizeram um levantamento antes para saber que profissões os colegas queriam se aprofundar, ou foi só o grupo que estava fazendo a iniciação científica que definiu? Na verdade, normalmente na sala de aula é feita sempre aquelas perguntas, né? Qual é a profissão que cada aluno deseja seguir? E normalmente essas 5 profissões são as profissões que são mais desejadas, né? Que são as mais conhecidas como desejo dos alunos. Então foi por isso que foram as profissões escolhidas para serem debatidas e faladas. Tá. Só um momento, na pergunta da senhora que eu errei, né? As professoras, elas são professoras de projeto de vida e pós-médio. Lohane, quando você diz normalmente, houve um questionário, houve uma enquete para isso, você tem como provar, num projeto de pesquisa de iniciação científica, que os alunos, a maioria, tantos por cento do primeiro ano do ensino médio, tantos por cento do segundo ano, escolheram tal profissão ou tal profissão? Posso falar rapidinho sobre Pode. Eu entrei no ano de 2018, né, e a gente já entra com um projeto chamado O que eu vou ser quando crescer. E nisso, dentro da aula, faz muitas pesquisas, perguntas, debates, e nisso elas abordam o que a gente quer sobre a nossa profissão e o que a gente vai escolher no futuro. Certo, então, é justamente isso que eu queria chegar. Eu sabia que vocês tinham, para quem trabalha com o pessoal do ensino médio em tempo integral, é quase que uma obrigatoriedade ter esse projeto de vida e esse foco em determinadas profissões. E eu queria justamente que vocês determinassem isso, porque isso clareia a objetividade científica para a escolha dos possíveis entrevistados, né? Porque não é só eu achei isso, ou eu não. Há todo um processo por trás, o que faz com que, por exemplo, seja possível reunir professores em 3 áreas diferentes, né, e trabalharem o projeto de vida. O que eu achei estranho, e aí é uma coisa que eu chamo a atenção, talvez não sei se isso já está acontecendo, ou se é para tomar cuidado mais na frente, que é o seguinte, quando a gente faz esse levantamento com os adolescentes, surge uma tendência muito forte para a reprodução de profissões que a gente conhece. E quando a gente faz uma análise das profissões que vão desaparecer daqui a 10 anos, algumas das profissões que vocês entrevistaram, a ideia é que talvez não existam mais daqui a 10 anos.
e outras vão passar a existir. Então, seria interessante pensar também em uma bibliografia, uma leitura de pesquisa sobre esses estudos novos, sobre novas profissões, novos encaminhamentos, né? Porque, por exemplo, alguns dizem que a profissão do direito vai se tornar quase toda ela tecnológica. Preenchimento de formulários, identificação e aplicação de leis, de artigos. Alguns dizem que o curso de direito, a profissão em si, vai ser mais da metade dela desenvolvida por inteligência artificial, né? Então, a gente tem profissões e profissões, essa é a primeira questão que eu levanto, e a segunda questão é de abrir para os alunos também essas outras possibilidades que ainda não estão nem na formação deles, nem no horizonte deles. Então, mostrar que tem outras coisas. Então, só para chamar a atenção, não estou querendo aqui colocar que ela falte no trabalho de vocês, eu estou querendo chamar a atenção que em próximas atividades, além dessa pesquisa do horizonte que o aluno tem, que a gente abra esse horizonte com pesquisas científicas já comprovadas de que daqui a 5, 10 anos, algumas profissões não existem mais. Não vão existir mais, né? Essa palavra. Diga, Mônica. Meu nome é Jennifer, eu sou aluna também do Hamilton, né? E questão sobre a visão de novos olhares, que nós somos novos ainda para ter uma visão de profissões, mas isso na escola, no projeto de vida, nossos olhares não são só para aquela profissão que a gente almeja ter, mas sim, eles ensinam, abrem nossos olhares para outras profissões novas. Muitas vieram neurocirurgião, muitas coisas assim que abriram olhares para várias pessoas. Eu conheço pessoas que tinham um projeto de vida, agora tem outro, quando entrou na escola, por questão de que os professores não só assim, você entrou no ensino médio e disse que quer seguir aquela profissão. Eles abrem sua mente, mandam sua mente para outras profissões, porque não é só isso, né? Veja, a gente precisa, só para fechar minha fala, para não ficar muito tempo, tomar cuidado que, assim, eu não estou falando que os professores fazem isso ou aquilo. Eu estou dizendo que este projeto, que tem como justificativa científica aquilo que os alunos escolheram como projeto de vida, eu estou dizendo que algumas das nossas escolhas profissionais são embasadas no cotidiano, na vivência do cotidiano, e que a gente pode abrir esse projeto com pesquisas já mais envolvidas por cientistas e etc., com novas profissões, inclusive para saber o que são essas possíveis novas profissões, porque são profissões que nem foram criadas ainda, mas que se soma, por exemplo, a neurologia com a questão da tecnologia da internet, com a questão... Então, são coisas que não surgiram ainda, mas que podem surgir daqui a 5, 10 anos. Não estou colocando que os professores não façam isso. O que eu estou dizendo é que o projeto de vocês tem uma justificativa baseada na perspectiva dos alunos que escolheram as profissões, e o que eu vi é que essas profissões são bastante tradicionais. Professor, médico, advogado, enfermeiro, e eu senti falta de uma expansão dessa perspectiva. Só isso, certo? Mais nada. Obrigada. Obrigada, Ronaldo. Parabéns. Valeu, Ronaldo. Obrigada. Vamos finalizar aqui passando para a Augusta tecer seus comentários e fazer as perguntas. Ok, parabéns a todos. Esse tema também é muito bom, mas eu concordo com os dois professores em relação a por que vocês escolheram somente enfermagem, professor, jornalista, médico e direito. Tem tantas outras profissões que podem até renascer, ou então até nascer, né? Valores, por exemplo, do dia a dia, como, enfim, não sou eu que vou agora dizer quais são outros tipos de profissão
que vocês poderiam ver, mas o que a gente vê no dia a dia na universidade são alunos que, quando estão se formando, já vão adentrar em outro tipo de curso completamente diferente daquele que ele estava fazendo. Eu também vejo como uma imaturidade, eu sempre digo que é uma imaturidade do aluno, que chega na universidade aos 18, 20, 21, 23 anos, alguns mais tardiamente, para poder fazer o seu primeiro curso. Eu digo primeiro curso porque o que a gente tem visto atualmente são pessoas que ainda não sabem se definir profissionalmente. Então, você passa, por exemplo, 4 anos estudando uma coisa e depois, então, você, não era bem isso que eu queria. E pensando nisso, nessa realidade, eu também tenho a experiência, posso falar com propriedade sobre esse assunto, quando eu estou fazendo análise de várias outras pessoas que adentraram na universidade em 2020, no curso à distância. Hoje a gente tem o curso à distância que tem uma grande significação na vida das pessoas, porque as pessoas podem trabalhar e podem também fazer aquilo que eles sempre desejou. E o que nessa análise que eu tenho feito, foram 45 processos, mais ou menos, eu fiquei assim boba de ver como as pessoas brincam de estudar. Quando eu digo brincam de estudar, veja só, como é que você vai passar 4 anos estudando, depois então você vai fazer outra faculdade, depois então você vai fazer outra faculdade, 3 faculdades. E quando é que você vai se especializar? Porque se eu fosse, por exemplo, pensar em tudo na minha vida, do que era que eu poderia fazer, eu iria ser professora de inglês mesmo. E olhe que, quando jovem, o que era que eu estou contando essa parte rápida da minha vida para vocês verem como é. Bem Então, rápida, né, Augusta? é uma questão assim de como a pessoa tem que discutir isso em família, antes de entrar na universidade, para poder discutir. Você ia ser professor de inglês? Não, eu ia ser outra coisa. Mas, na realidade, quando fiz, ainda... Você já sabe tudo? Não, eu não sei, não. Eu ainda tenho muito o que saber, muito o que aprender. Então, ao invés dessa incerteza, por falta de maturidade que eu acho e vivência, eu sempre digo assim, é o living and learning, vivendo e aprendendo, mas acontece que vocês têm que também valorizar essa questão de se ver como profissional, para ganhar o dinheiro e cada vez mais se especializar naquilo que você escolheu. Outra coisa que eu diria também é o seguinte, não se falou muito sobre essa questão do racismo, porque você falou aí, né, sobre a questão do racismo, valorização da mulher. Então, esses estudos ficaram um pouco assim de lado por conta da profissão. Quem sabe se vocês não podiam também valorizar essa questão aqui sobre a relação dos direitos humanos, não estou falando de direito da legalidade do curso de direito, não, direitos humanos e direito humano mesmo. A questão de racismo e da valorização de ética e da pessoa de qualquer cidadão, para a gente não ver as barbáries que já aconteceram e que estão começando, elas nem pararam de acontecer, elas estão apenas sendo afloradas, a gente vê cada vez mais com muita tristeza. Então, vocês têm que pensar em outros tipos de profissões que venham, e existem, viu? A universidade está cheia de novos cursos muito relevantes, que basta vocês conhecerem. E aí, talvez fosse no projeto interessante solicitar, talvez, um videozinho pequeno de cada professor de todos os cursos da universidade, para que vocês até saibam. Um dia desse eu disse, gente, mas o que é isso aí? Que curso é esse? Então, até nós mesmos temos necessidade de saber sobre novos cursos, e não ficar presos, enraigados apenas em enfermagem, em ser médico, em ser direito. Não. Então, vocês pensem e amadureçam a ideia para não perder tempo na vida de vocês profissionalmente. Parabéns, viu? Nenhuma pergunta. Obrigada. Só pensar. Obrigada. Aprender a pensar. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Como é bom a experiência, né? Vamos para o último trabalho. A equipe está presente? Professoras, rapidinho aqui. Pois não. Uma vez, um aluno também comentou nas nossas aulas, né, sobre matemática computacional. Então, em si, quando a gente estava nas aulas, muitas vezes as outras pessoas também puxavam outros temas e a gente também falava sobre eles, outras profissões também. E isso que era super legal, sabe? Então, é isso.
Eu queria deixar isso bem claro para a gente não acabar esquecendo. Legal, valeu, obrigada. A última equipe que está presente é a equipe orientada pela professora Lisete, do Centro de Excelência Dr. Milton Dorcas. Está presente? Bom, não estando presente a última equipe, a gente encerra, então, a nossa sessão, agradecendo demais a presença de vocês e principalmente a disponibilidade dos avaliadores. Lembrando aos avaliadores que tem mais sessões pela frente, não hoje, mas em outros dias, vocês estão recebendo aí por e-mail, tá certo? E as equipes pedimos para compartilhar, porque logo, assim que a gente tiver acesso a esse vídeo gravado, nós vamos disponibilizar no YouTube, e aí para vocês compartilharem com os colegas, que vale muito a pena também eles participarem dessa experiência de vocês, tá? Recomendem a página da Senat Virtual. Oi, Ronaldo. Eu queria fazer um destaque rapidinho, que assim, dos trabalhos que eu vi hoje de manhã e agora à tarde, esse é o primeiro trabalho em que a gente está com 3 professores de áreas diferentes, trabalhando em conjunto numa orientação para um trabalho de iniciação científica. Acho que eu queria destacar isso como importante, né, inglês, espanhol, né, e a professora de educação física. O trabalho passado tinha 2, mas eu acho que isso é importante porque há uma preocupação também da Cienarte de que essa interdisciplinaridade ocorra cada vez mais, e quando a gente fala de ensino médio, a proposta é de que os conhecimentos não sejam estanques, não sejam separados por áreas e muros disciplinares, né, que eles possam estar se encontrando, sempre que possível se encontrando. Então, acho que isso é interessante destacar nesse grupo também. Parabéns para as colegas professoras.